Qual era a vontade do Deus Pai? Salvar a alma, correto? Sim, eu sei, mas na prática, o que é salvar a alma? Na prática, salvar a alma é você se tornar filho de Deus. Jesus, ele era o único filho que Deus tinha. Ele era o único. Deus não tinha filhos. Deus tinha e tem querubins, serafins, anjos, arcanjos. Mas filho, Deus só tinha um. E este era Jesus. E ele amou tanto, diga, a mim. Você deveria ter falado. Porque foi por você. No singular. Você não precisa falar no plural. Nos amou. Você pode falar, me amou. Que ele veio e deu a vida por mim para que eu me tornasse filho. Sabe, o pai se alegra com a presença do filho, né? Qual é o pai e a mãe que não se alegra com o filho em casa? Não é verdade? Em uma refeição, por exemplo, em paz, com harmonia, com alegria. Talvez alguém dirá assim, bispo, eu não me alegro às vezes em estar em família, porque sempre que a gente está reunido é uma briga tremenda, é uma guerra, é um pé de guerra lá em casa. Eu sei que no lar de muitas pessoas ainda não há paz, não há harmonia, mas no lar celestial, na comunhão com Deus, Ele quer que haja paz e comunhão. Não há por que haver guerra, mesmo porque Ele não nos condena. E os problemas que a gente tem não devem ser motivo de ansiedade, porque Ele disse que vai resolver todos, contanto que a gente lance sobre Ele as nossas ansiedades. Jesus falou, não vos preocupeis, que é a vez de comer, de beber, que é a vez de calçar, aonde vão dormir, morar. Eu sei que vocês precisam de tudo isso. Olhe para mim, por favor. Por mais que você não se agrade da minha pessoa, do que eu estou falando, mas foi Deus que te enviou aqui. E porque Deus te enviou, Ele sabe que você precisa ouvir e saber disso. Ele quer ser seu pai. Ele não quer que você venha aqui na igreja apenas em busca de atender necessidades, de buscar bênçãos. As bênçãos é consequência daqueles que já estão no seu reino, vivendo no seu reino, no reino de Deus. Jesus falou para a gente viver no reino de Deus. Aí perguntaram, mas quando que virá o teu reino? Ele falou, o meu reino está dentre vós. Quer dizer, quando você e eu, presta atenção, gente, ensinamentos de Jesus, práticos, nada de religião, não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com fé inteligente. E daí o porquê o mal faz de tudo para desviar a sua atenção na hora da mensagem. Por isso que o mal faz de tudo para a gente olhar, para você olhar o Bispo Macedo com maus olhos, a igreja com maus olhos, porque o mal sabe que na Igreja Universal a gente prega a palavra de Deus. Tomamos atitudes e convidamos a vocês a tomarem atitudes em relação à sua vida espiritual, conjugal, profissional, familiar, social, civil, baseado na palavra. E claro, a palavra de Deus, ela é verdade. Como verdade, ela incomoda muita gente, começando pelo nosso próprio eu, que está acostumado a fazer a vontade de quem? De nós mesmos, da nossa própria carne, das nossas inclinações. Não que a gente seja do mal, mas a nossa natureza é pecaminosa, é humana, é falha e tem inclinações. Mas isso não dá direito para você e eu escolhermos a mentira. Quem escolhe a mentira que eu estou falando, não é só a mentira verbal, é uma ilusão, priorizando coisas, valorizando tudo, menos o mais importante, que é a alma. Isso é a maior mentira. A maior mentira é você pensar, se eu me casar, se a minha família estiver unida, se eu tiver sucesso profissional, estou feliz, estou feito. Mentira, você está errado, você está enganado. Você pode ser a pessoa mais saudável, ter a família mais linda, maravilhosa, você pode ser a pessoa mais famosa do mundo. Eu falei do mundo, eu não falei do Brasil, vocês ouviram? E se você tem a sua alma perdida, você é amargurado, você é triste e não consegue usufruir 1% das suas conquistas. Veja só o que está escrito aí, por favor, não deixe ninguém desviar a sua atenção. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Pode ler em voz alta? Foste chamado sendo o quê? Servo. Esse servo aqui no original, gente, é escravo. Você foi chamado e ainda você era servo, você era escravo. Aqui, na epístola, no contexto, haviam pessoas naquela época, 2000 anos atrás, que eram escravas, literalmente escravas. Você sabe o que é escravo? Eles não tinham direito a nada. Eram tratados como animais.
Era uma coisa horrível, pior do que nos filmes. Pois bem, havia pessoas naquela época que, sendo escravas, conheceram a verdade e assumiram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Como deveria se comportar agora essas pessoas? Amarguradas, magoadas, como? Como deveriam se comportar agora os escravos, mesmo sendo escravos? Livres. É isso que o Espírito Santo vai falar. Veja aí. Foste chamado sendo servo, ou na tradução original escravo, não te dê cuidado. Quer dizer, não se aflija, não se desespere. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se você é escravo, mas tem a oportunidade de se tornar livre, está bem, não tem problema. Mas independentemente de ser escravo ou livre, em outras palavras, de ser pobre ou rico, entendeu agora? Estão entendendo, gente? Em outras palavras, na época do apóstolo Paulo, o Espírito Santo estava falando, independentemente de você ser anônimo ou famoso, o importante é o quê? É ser servo, é ser filho de Deus, é ser amigo de Deus. Veja se não é verdade. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Você é servo talvez do homem. Em outras palavras, vocês continuam escravo do seu dono, mas vocês são filhos de Deus, vocês são livres. Do Senhor vocês são livres. Entenderam, sim ou não? Por exemplo, eu acompanhei pessoas no exterior que, mesmo pessoas sendo de Deus, estavam ilegais no país, ficaram ilegais, não conseguiram legalizar sua situação, na Europa, em diferentes países, como também nos Estados Unidos, mas estavam em paz, andavam de cabeça erguida, sem medo, porque eram livres, porque eram o quê? Filhos de Deus. E eu conheci muita gente, nativo da terra, com medo de sair de casa. E agora? Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem tinha que ficar com medo de ser preso, acontecer um acidente, de ser deportado, livre, em paz? Sou filho de Deus, o meu pai é dono da terra. Mas se te pegarem e te deportarem, estou em casa em qualquer lugar, a minha cidade é lá no céu, o meu nome está escrito no livro da vida. Já o outro, americano, o outro alemão, o outro inglês, com medo de abrir a porta e ver a luz do sol. Gente, é isso que o Espírito Santo está falando. O que faz você feliz não é posição, não é coisa, não são pessoas, mas é a sua alma, que tem um grande valor, salva. E quando ela está salva, veja aí o que diz, por favor, acompanhe a leitura. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, famoso ou livre, patrão, chefe, tá bom, diz aí, é o quê? Vocês tinham que estar rindo. Todos nós somos servos. Para Deus, todos nós somos servos. Deus não tem empregados, Deus não tem escravos. Deus tem filhos que deliberadamente, voluntariamente, o serve. Quer dizer, o honra, o considera. Por isso que quando você acorda de manhã, antes de ligar a televisão, antes de checar o celular, antes de saber como é que está o trânsito, o tempo, eu vou falar com Deus. Você dá as primícias dos primeiros pensamentos, das primeiras palavras a quem? A Deus. Deus está observando, o Espírito Santo está vendo. Não tem como Ele não lhe honrar, não tem como Ele não lhe responder. Antes de checar qualquer notícia, você vai e pega a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Deus fala comigo, porque quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. O Espírito Santo tem liberdade. Às vezes você não entende nada, no momento, mas você fica pensando naquilo. Aí você vai, faz a sua higiene pessoal, toma banho, toma café, vai trabalhar, pega o transporte público, o metrô, o ônibus, uma confusão, o trânsito de São Paulo, mas você em espírito de oração, com aquela palavra na sua mente, o Espírito Santo dá uma palavra, e ela fala tudo. Já aconteceu isso com vocês? Lá em Israel, Deus falou comigo, gente, uma palavra, essa palavra falou tantas coisas. É isso que Ele está falando. É isso que você tem que se importar. Não é ser patrão, não é ser chefe, não é ser famoso, não é ter bens. Se eu me casar, eu vou ser feliz. Se eu for uma autoridade na igreja, vão me respeitar. Não faz isso não. Não pensa isso não, porque isso é feio. Você não precisa aparecer para ninguém. Você tem que servir a Deus. Quem aparece para Deus é quem o serve como filho. Amém. E aí ele vai e diz, veja, versículo 22, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor.
E da mesma maneira também os que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Vai agora. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Qual é o significado da palavra servo no original que eu mencionei para vocês, no hebraico? A raiz da palavra servo no hebraico é escravo. Não seja escravo do homem. Mas que homem que ele está falando aqui? Ele está falando do homem eu, do seu eu, que eu sou assim, que eu não vou mudar, que eu não gosto, que eu não concordo, não é bem assim. Esse é o seu problema. Como é que é? Esse é o senhor tem a coragem de falar para mim que esse é isso mesmo, eu tenho coragem de dizer o que ninguém disse. Esse é o seu problema. Você quer impor o seu ponto de vista a Deus. Se do seu jeito fosse o correto, você não estaria no estado em que você está. Essa é a verdade. Desculpa, mas eu tenho que lhe falar. Seja servo de Deus, não seja escravo, não seja servo do homem. O que estão falando de mim? O que eu estou sentindo? O que aconteceu comigo? Para de olhar para trás, para de olhar para os lados. Olha para onde? Olha para o altar, que é Jesus, que representa Jesus. Tira o olho do ouro, disse Jesus, valoriza o altar. O ouro é tudo que simboliza o mundo, que vai passar, a família vai passar, filho vai passar, empresa vai passar, título vai passar, mas a sua alma não vai passar não. E a sua alma, ela tem que estar salva, e ela está salva quando você é servo de Deus. E quando que eu sou servo de Deus? Recapitulando, está aí escrito, não vos façais servos, escravos dos homens. Não se faça escravo, não ceda para essa inclinação sua, não ceda para essa tentação, não ceda para essa emoção do seu coração que me magoou, eu não vou perdoar. Quem vai sofrer é você. Você vai sofrer pior do que o incrédulo. Por quê? Porque o incrédulo não conhece a vontade de Deus e você conhece. E você quer impor a sua vontade a Deus, a sua mágoa a Deus. Não faz isso não. Não aceite ser escravo desses pensamentos, sentimentos do passado e do que estão falando, achando de você. Não deixe o mundo lhe vestir, não. O mundo está vestindo as pessoas justas de injustas, o mentiroso de verdadeiro, o verdadeiro de mentiroso. Olha para mim, por favor. O mundo está vestindo os filhos rebeldes, quando deveriam ser submissos e tementes e respeitosos, respeitarem os seus pais. O mundo está vestindo os pais de abusivos, maltratadores, violentos. Gente, o mundo está sendo vestido por um espírito que não é o Espírito de Deus. E você não vai ter desculpa, como tampouco eu, que eu não sabia, que eu não entendi, que eu não li. Não, você entendeu, sim, senhora. Irmãos, cada um fique diante de Deus. Qual é a palavra? A primeira palavrinha, lembra? Por que Deus quer salvar a gente? Lembra? Por que Deus quer salvar a gente? Por que Deus enviou Jesus ao mundo? Lembra? Sermos filhos. Aí ele fala assim, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então você foi chamado gordinho, magrinho, endividado, doente. Você foi chamado, olha, como é que você veio? Pois bem, você veio como veio, Jesus te aceitou. E agora o que você tem que fazer? Servir a Ele. Não sirva-se mais a si. Não sirva ao passado. Traumas, vícios, depressão. Sirva a Deus. Porque Ele quer fazer você mais feliz do que você possa imaginar. Eu falei e repito, mais do que você possa imaginar. Porque está escrito que Deus é sumamente capaz de fazer além do que nós possamos até pedir. Amém?